Está planejando a sua viagem para Cingapura e quer saber o que tem para fazer aqui? Nesse vídeo nós vamos te apresentar 7 atrações imperdíveis desse destino. Para abrir a nossa lista de 7 atrações imperdíveis em Cingapura, a gente começa com a Baía de Cingapura. Esse é um lugar que com certeza nas suas pesquisas você já viu várias imagens, é o cartão postal de Cingapura e por aqui você tem ícones muito representativos da cidade. Por exemplo, o famoso hotel Marina Bay Sands. No hotel você tem a possibilidade de fazer tanto uma visita no restaurante, também tem a opção de você subir para ter uma vista panorâmica da cidade. Nós fizemos uma reserva lá em cima para poder ir no Sky Bar, com certeza uma experiência super gostosa, vale com certeza. Além disso, você pode dar a volta caminhando, ela é toda conectada e tem vários pontos interessantes de parada. E uma outra opção, um passeio de barco que vem até a Baía de Cingapura. A gente inclusive indica que você faça esse passeio à noite, porque fica muito bonito com as luzes da cidade, fica maravilhoso, todo mundo gostou, a gente fez com a nossa família, um passeio imperdível. Uma outra informação importante que a gente achou super legal é a estrutura que a cidade oferece. Um lugar para você até encher a garrafinha d'água, tem os restaurantes, se você quiser fazer uma pausa, tomar uma cerveja, tomar um suco, banheiros públicos também ao redor da orla, então é bem tranquilo. E para chegar até aqui, nós viemos de transporte público, de ônibus. Inclusive a gente vai deixar um vídeo aqui no card sobre como usar o transporte em Cingapura, porque é o meio mais eficiente e barato para se andar por aqui. E olha só que interessante, aqui bem de frente do Marina Bay Sands, do outro lado da baía e atrás do Fullerton Hotel, a gente estava caminhando e nos deparamos com esse monumento aqui em homenagem, porque nesse lugar foi jogado parte das cinzas de Mahatma Gandhi. E, na verdade, as cinzas foram espalhadas ao redor do mundo justamente pela mensagem de paz que ele sempre pregou. Então, esse é um simbolismo e um outro também é pela presença mesmo dos indianos aqui em Cingapura, porque Cingapura ela é formada por uma junção de etnias, né? Chineses, malaios, indianos. Então, a comunidade indiana é muito forte no país. E aqui também fica esse monumento de homenagem, muito legal. E esse monumento ele é relativamente recente, ele foi colocado aqui em 2018. Mascote de Cingapura, que é o Merlion. Então é uma atração, todo mundo vem para tirar foto, para fazer ali uns vídeos com o Merlion, que é a representação aí, o mascote de Cingapura. Como a gente está aqui em julho, isso significa que é verão, é bastante quente, bastante calor, então é importante nessas caminhadas fazer umas pausas, hidratar bem, porque senão o corpo não aguenta. E para completar, a gente também comprou um sorvetinho aqui agora, e não é qualquer sorvete, é um sorvete de durian, que é a fruta, que é muito conhecida aqui. Já está até meio mole. Lembra muito jaca. É gostoso, super gostoso, bem refrescante, mas assim, a primeira colher, o gosto inteiro é de jaca. E que para quem gosta, inclusive eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Destinos assim, um pouco mais exóticos, um pouco mais diferentes da nossa culinária. Eu sei que não é fácil para todo mundo sair da zona de conforto e provar esses pratos típicos do local, frutas típicas, mas nas suas viagens, procurem pelo menos se permitir uma experiência diferente. Se para você não é tão fácil sair da zona de conforto, vale muito a pena. Então, no nosso caso, a gente já provou o durian, já provamos algumas especialidades, alguns pratos locais. Teve também o chili crab, que também é um prato famoso aqui, né? Então, é sempre muito enriquecedor para as viagens ter uma experiência gastronômica local. Se não for todas, não precisa ser todas igual a gente, mas permitam-se pelo menos uma. Vale a pena.
A gente já fez uma boa caminhada, começamos ali no Hotel Fullerton, naquela torre branca, passamos pelo Merlion, né, o mascote aqui de Singapura, fizemos uma caminhada gostosa. Tem opção também, se você quiser, de alugar bike para fazer esse passeio e parar em outros lugares, né? A gente tomou um sorvetinho rápido e aí agora a gente está aqui de frente com a esplanada dos teatros e tem uma praça de alimentação, então pausa para o almoço. Vamos num prato típico? Super típico hoje. Sempre a gente tem um intervalinho, né? Comer várias refeições de comida do destino. A gente adora comer comida do lugar. Mas chega uma hora que a gente merece um stopzinho, né? Ali no intervalo. E hoje foi o dia desse intervalo. Então a gente vai hoje no almoço em um hambúrguer, né? Um clássico hambúrguer. Não há de ser ruim, né? Não há de ser ruim. Mais uma curiosidade, uma informação muito bacana sobre a região aqui da Baía de Singapura. Nesse momento aqui eu estou exatamente em parte do circuito de Fórmula 1 do Grande Prêmio de Singapura. É um dos mais conhecidos grandes prêmios, né, do circuito da Fórmula 1. Foi uma das primeiras corridas noturnas e é um circuito misto de rua e parte circuito, digamos, separado. E aqui eu estou justamente em uma das retas, dá para ver aqui atrás a arquibancada, que ela é permanente, ela fica aqui o tempo todo e durante o Grande Prêmio, durante a corrida, é uma das mais disputadas, porque você tem essa visão dessa reta e além dos carros passando aqui, grande velocidade, toda essa visão da Baía de Singapura, o Marina Bay Sands, os prédios ali super conhecidos e famosos. Então aqui tem essa particularidade. Aí mais uma curiosidade, não só sobre a Bahia, mas também sobre Singapura. A volta inteira do Marina Bay tem 3,5 km. E essa ponte que a gente chegou agora, né, The Helix Ponte, ela tem 280 metros e faz a simulação, as 4 bases do DNA. Bem interessante, inclusive tem um poema aqui ao lado que ele faz uma menção à modernidade, à arte, à arquitetura, à ciência, tudo junto, né, que é o que representa essa ponte. Tem até uns mirantes assim bem bonitos que ficam de frente aí para a Baía de Singapura, então com certeza também vale um passeio aí nessa ponte. Para completar a nossa volta na Baía de Singapura, a gente deu uma paradinha aqui no Museu de Artes e Ciência. A gente gostou bastante, foi uma parada em torno de 1 hora. A gente visitou uma exposição que é o Mundo do Futuro, né? Então ali uma coisa bem interessante, de ciência, super interativo, muitas crianças, bem legal. Para quem está com criança é um passeio super divertido e aí sim vale a pena ter um pouco mais de tempo, porque tem a opção de você fazer umas pinturas e aí você aparece na tela, é bem legal, muito... A gente achou um tanto quanto psicodélico também, engraçado assim, algumas salas. É uma exposição curta, não é muito longa, mas é interativa, então se você está com criança, a gente indica. A entrada custa $30 singapurianos e existem algumas outras galerias, algumas outras exposições, mas o nosso ticket dava direito só a essa exposição aí, que é o Mundo do Futuro, super interativa. Então foi assim que a gente completou esse passeio da volta de Singapura aí para você planejar. A gente fez tudo isso em um dia, né? A gente está aqui no fim da tarde, então tudo isso que a gente mostrou até agora está dentro dessa nossa recomendação, né? Nosso passeio imperdível aqui em Singapura. Uma outra atração imperdível daqui de Singapura, o Garden by the Bay, né? Esse complexo que a gente está aqui agora. A entrada é gratuita, mas aqui dentro tem uma série de atrações e coisas para ver. Algumas são pagas, outras não. E a gente acabou de se deparar com uma coisa muito legal, a gente achou surpreendente. A maior escultura do mundo. São vários animais em linha, assim, super legal. Tem 192 metros de comprimento e a gente está se divertindo aqui com a bicharada, tirando umas fotos. Para criança também é sensacional.
Além das atrações que a Ká já falou, no Gardens by the Bay a gente também encontra as fantásticas Super Trees Grove, que são árvores gigantes com até 50 metros, construídas em metal, que tem um jardim vertical, produzem energia e ainda estão ligadas por passarelas suspensas em que os turistas podem caminhar. E dentre as atrações que nós consideramos imperdíveis em um roteiro a Singapura, é uma visita à Ilha de Sentosa. Nós acabamos de chegar e com a ajuda desse mapa eu vou falar um pouco do que tem para fazer aqui. É uma ilha enorme que tem várias praias aqui. Nós escolhemos uma delas para visitar hoje, a gente vai visitar essa Palawan Beach. Tem ainda vários parques temáticos, como por exemplo o Parque da Universal Studio, resorts, tem ainda aqui dentro um aquário, aqui nesse ponto. Estamos aí com o Rô, geógrafo, pontos icônicos geográficos que tem uma representação no planeta. É aqui na Ilha de Sentosa que fica o ponto mais ao sul do continente asiático. Então a gente vai fazer uma visita a esse ponto aqui também. É um complexo super turístico, tem restaurante, tem um monte de coisas. Então a gente acabou de chegar e certamente com tantas opções você vai encontrar o que se encaixa mais a sua viagem com a sua família, o que vocês gostam mais. Tem museu, o Museu de Cera aqui da Madame Tussauds, tem Skyline, tem esportes de aventura, tem aqui o Cable Car, né? Então é muita coisa. E tem também vários hotéis para quem quiser ficar hospedado aqui, opções de resort, hotéis para quem quiser ficar na ilha. E como chegar até a Ilha de Sentosa? Existem algumas formas. Aqui a gente vai mostrar o passo a passo da forma que nós estamos utilizando. Pegando um ônibus de qualquer parte da cidade até um shopping chamado Vivo City. Ele fica no entroncamento da entrada de Sentosa. A gente desceu do ônibus, entrou no shopping e aqui no terceiro andar do shopping fica a plataforma do Sentosa Express, que ele é um monorail, ele é como se fosse tipo um metrô, né? Aqui a gente tem os preços. Ele não é exatamente interligado ao transporte público, tem aqui, ele custa $4, a tarifa Standard, e você também consegue pagar com os mesmos meios de pagamento dos transportes públicos, o cartão EasyLink, Visa e Master, através da tecnologia de aproximação, o NFC. Então, essa é a forma que nós estamos utilizando. Terceiro andar do Shopping Vivo City. A gente vai entrar agora aqui nesse Expresso Sentosa para conhecer e para mostrar para vocês. Nós fizemos uma refeição rápida e agora a gente vai começar a explorar a Ilha de Sentosa. Aqui nesse mapa a gente consegue ver os pontos de atração e a gente vai pegar um shuttle que ele é free. Aqui a gente não precisa pagar para rodar com esse shuttle dentro da ilha. E aí, como a gente comentou, nosso primeiro ponto de interesse é aqui, né? Esse ponto mais ao sul do continente asiático. Então, a primeira parada será aqui e aí a gente vai para a filinha do shuttle. Bom, e uma das atrações mais populares da Ilha de Sentosa, claro, são as praias. São praias artificiais, são praias de frente para o canal de Singapura, né? O canal super movimentado de embarcações, né? Um dos maiores corredores de tráfego do comércio marítimo mundial, mas é uma praia. Aqui a gente tem uma grande área, faixa de areia, tem vegetação por tudo quanto é lado. Hoje não está sol, mas está muito quente e geralmente aqui, quando o sol vem, ele é para valer. E imagina que você veio curtir uma praia aqui, chegou aqui, não é tão pertinho, é longe do hotel, chegou aqui, putz, esqueci protetor solar. Lembrando que você não precisa passar protetor solar só quando está sol. Protetor solar é indispensável sempre. E aqui nesse país tecnológico a gente tem uma máquina tipo um ATM, né, um caixa automático de protetor solar. Olha que interessante.
Aqui você tem um menu para o pagamento, aceita cartão de crédito por aproximação. Então todos os métodos que você consegue ali por aproximação, o TAP, você seleciona. Aqui a gente está vendo o fator de proteção 50 para criança. Se você quiser 30 ml, você até escolhe a quantidade, R$ 4,99, 15 ml, R$ 2,99. Você pode escolher para criança e para adulto. Então também fator de proteção 50. Então é bem forte. Você seleciona aqui, aí você tem ali, depois de feito o pagamento, ele já tem aqui o dispenser. Sai aqui, você já se protege do sol e não vai deixar de curtir uma praia e se expor ao risco. Trânsito na ponta. Olha só, infláveis. É um parque aquático. Olha só, 7-Eleven é uma coisa que tem muito aqui em Singapura. Inclusive a gente até tomou café da manhã já lá, comprou umas coisinhas, é um pouco mais barato. E aí aqui na ilha a gente estava procurando um lugar para tomar uma cervejinha. Aí tem um quiosque da 7-Eleven, o Rô foi lá e achou esse packzinho aqui, ó, da cerveja Tiger, que é uma cerveja deles aqui. A gente nem sabe de onde, né, como eles produzem essa cerveja, porque a água é um recurso muito escasso. Mas enfim, tem Tiger, é deles, é boa, a gente já tomou. E o Rô achou o packzinho na 7-Eleven por $10,50. E ainda perguntou se era permitido. Até 10 horas da noite é permitido beber aqui. Então a gente vai tomar uma cervejinha agora, fazer uma pausa e tomar uma cerveja. Saúde! Para voltar a gente resolveu ir andando. Estamos saindo da ilha a pé. E ali em cima mostra o... E a vista é bonita também, né? Olha só, a gente tem toda essa vista aqui desse canal que separa a ilha de Sentosa de Singapura. Dá para ver ali o teleférico, que é uma das formas de ir para a ilha. Ele é bem alto, tem uma vista cênica. Um bom ponto de partida para conhecer e entender sobre a cultura e história de Singapura é através do Museu Nacional. A entrada para a exposição permanente custa $15 e o museu aborda fatos históricos, questões políticas, sociais, econômicas e conta através de sua exposição as origens dessa cidade-estado, e a gente entende um pouco por que Singapura é o que é nos dias atuais. O museu vale muito a pena, especialmente para aqueles que gostam de história, geopolítica e museus no geral. Uma outra atração considerável imperdível em Singapura é uma visita aos bairros étnicos, como por exemplo a Chinatown. Lembrando que a população chinesa é uma das mais numerosas aqui em Singapura. E aí, por exemplo, nesse momento a gente está aqui bem próximo a um templo que é muito famoso, que é o Templo do Dente de Buda. A entrada no templo ela é gratuita, é uma visita super interessante, é muito bonito lá dentro, tudo muito, uma decoração muito legal aí para quem, mesmo para quem não é adepto, né, à filosofia, à religião budista, mas vale com certeza a visita. Lembrando que para entrar precisa estar com os ombros cobertos e mesmo para quem vier de bermuda, né, se eles considerarem um pouco curta, eles vão te entregar um lenço na hora de entrar para cobrir os ombros ou as pernas por uma questão de respeito. E aí lá dentro você tem a oportunidade de fazer algumas doações, acender vela, acender incenso. São alguns andares, todos são abertos para visitação. O andar onde tem mesmo o Dente de Buda não pode filmar, não pode fotografar, mas os outros andares a gente conseguiu fotografar, foi um passeio muito gostoso, a família toda gostou. Tem até uma salinha onde dá para fazer meditação, que é inclusive na sala onde está o Dente de Buda, então você pode sentar lá, fazer um pouquinho de meditação, é aberto ao público. Então um passeio muito legal, muito interessante. E além disso, no bairro chinês você tem a oportunidade, né, da culinária chinesa, da cultura. A gente vai continuar passeando, dando uma volta por aqui.
para a gente entrar aí e conhecer um pouco mais, conhecer um pouco melhor aí de Chinatown. E aí, quem sabe a gente também não visita um outro bairro étnico e traz aqui nesse vídeo para você. Comida em Singapura é um assunto realmente muito sério. Ela representa boa parte da história, da cultura, dos diferentes povos que formaram e compõem hoje a população desse fenomenal país. Nós estamos talvez no melhor lugar possível para isso. Nós estamos dentro de um Hawk Center. Hawk Center você tem que saber ao vir aqui para Singapura. Hawk Center é um espaço onde vendedores de comida em pequenas bancas oferecem cada um a sua especialidade. Existem dezenas de Hawk Centers, se não talvez até centenas aqui em Singapura. E é uma experiência que com certeza você tem que ter para experimentar a culinária tradicional, a culinária que representa a essência desse país que tem na comida um dos seus principais elementos. E é claro, eu não podia deixar o aeroporto de Changi como uma das atrações imperdíveis aqui em Singapura. Afinal de contas, é a entrada e a saída do país do melhor aeroporto do mundo. Já foi eleito por vários anos consecutivos. E não é à toa. Aqui dentro, além de vários restaurantes, muita área verde, muita coisa bonita, tem uma cachoeira no meio do aeroporto. E não só isso. Logo na entrada, no mesmo andar que a gente chega nos terminais, tem uma vista que ela é muito icônica, né? Tá aí em vários vídeos, várias imagens do aeroporto. Mas se você vem um pouco mais para cima, você também tem contato por outros ângulos da cachoeira. Então você tem a opção de fazer dentro do aeroporto atrações pagas, como essa que a gente está vendo aqui, por exemplo, essa passarela, que é uma atração que ela não é gratuita, mas se você tiver interesse em andar ali por cima, no meio dessa floresta que a gente está vendo aqui, você pode pagar o ingresso à parte. Essa entre outras atrações, então vale a pena um passeio, seja para fazer alguma atração extra ou mesmo só para apreciar aí a arquitetura e os serviços oferecidos dentro do aeroporto de Changi. E se você ficou no vídeo até agora, a gente vai dar uma dica bônus, que é o Zoológico de Singapura. A gente fez uma visita, demorou aproximadamente 4 horas, nós fizemos o Night Safari. A gente não sabia exatamente como seria, nós já tivemos algumas experiências com safaris, né, na África, em outros lugares, mas se você nunca viu animais selvagens, é bem interessante, especialmente com crianças, e tem várias atividades para você fazer dentro da experiência do Night Safari. Então a gente andou com um carrinho ali, tem toda uma trilha que a gente faz dentro de um carrinho com informações, tem também uma apresentação com animais mesmo, e a possibilidade de você fazer algumas trilhas, tudo isso à noite. Então isso torna a experiência muito diferente, e o zoológico de Singapura ele é muito elogiado por deixar alguns animais soltos. Então de fato teve lugar que a gente estava bem mais próximo dos animais. Claro que é um zoológico, tem toda uma polêmica em cima disso, porque ninguém gosta de ver os animais presos, mas o zoológico tem toda uma preocupação, inclusive faz trabalhos de resgate de animais na Ásia, não só aqui em Singapura, em países que estão próximos daqui. Então tem toda uma preocupação, e o ingresso, parte do valor do ingresso é revertido para proteção, preservação da vida selvagem. Então isso também é bem legal. Assim, para quem tá com criança, vale super a pena. Acho que você, se nunca viu animais assim, ou nunca foi ao zoológico, realmente foi uma experiência, até para nós que temos aí, já tivemos bastante contato com o safari mesmo, foi super interessante, bem legal, a gente se divertiu. Então fica essa dica aí como uma atração também para você que está planejando a sua viagem a Singapura. E assim encerramos mais um vídeo em nosso canal. Se este vídeo sobre Singapura te ajudou, te divertiu, deixe um like e considere se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito e não custa nada. E não esqueça de conferir os outros vídeos que nós fizemos também sobre Singapura. Um abraço, tchau!